Tá, então vamos lá. Então nós falamos dos métodos perigosos. Quais seriam métodos bíblicos corretos para a gente analisar uma decisão? Tá. Né? Então, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Então eu estou diante de uma decisão, a gente poderia usar como exemplo aqui uma faculdade, um namoro, mudar de país. Sim. Então, deixa eu lançar primeiro o ponto de partida e aí depois eu vou dar algumas orientações. Legal. Então, o ponto de partida tem coisa que a Bíblia é explícita, você não precisa ficar procurando em outros lugares. Ponto. Então, assim, não seja alguém que chega assim, pastor Douglas, você acha que eu devo perdoar o meu irmão? Sim. Ô, querido, tá na escritura. Pô, magia. Né? Não, tá na escritura, né? Será que Deus quer que eu ame o próximo? Então, assim, amar o próximo, perdoar o irmão. Eu posso entrar em aliança com uma pessoa descrente que adora outro Deus. Escrito. A Bíblia fala dessas coisas. Eu não posso querer uma revelação especial de Deus para coisas que a Escritura já mostrou claramente. Então, esse é o nosso ponto de partida. A gente tem que honrar a Bíblia Sagrada. Ela é o nosso livro de regra de fé e prática, tá? A partir daí, tem aquelas coisas que a Escritura não explicita. Eu posso pedir direção ao Senhor? Pode, o nosso Deus é um Deus que nos guia. Mas como Ele nos guia? Aí que tá a questão. Então, a primeira coisa é a gente entender aquilo que eu chamo no livro de caminhos de sabedoria. Tá. Decisões que não são ou certo ou errada, elas não são uma decisão em que eu agrado a Deus ou não agrado a Deus. Eu posso me mostrar mais sábio ou menos sábio, dependendo das motivações. Tá, entendi. Então, vamos dar um exemplo da faculdade. Eu não posso dizer assim que Deus vai se agradar se eu entrar na pública. Se eu entrar na particular, Ele não se agrada. Ele fala, poxa, você não me agradou. Porque Deus nunca exigiu isso de nós. Ele exige que a gente seja santo. Seja santo, seja na faculdade pública ou na faculdade particular. Então, não tem um plano escondido de Deus que eu tenho que descobrir e que se não for desse jeito, Deus não se agrada. Deus explicitou o que agrada a Ele. Ele quer que o jovem seja santo, que ele se case e ele honre a sua esposa ou o seu marido, conforme a Escritura direciona. O que é ser um marido segundo a palavra de Deus? O que é ser uma esposa segundo a palavra de Deus? Isso ele ordena. Agora, se isso vai acontecer aqui em Bragança, ou lá no outro estado, ou fora do Brasil, depende. Com X de dinheiro, com menos dinheiro, mais dinheiro, essas coisas são indiferentes. Então pode ser sábio ou não sábio. Não tão sábio. E aí até entra, por exemplo, alguns textos de provérbios, tal? Sem dúvida. Então vamos pegar um texto de provérbios para começar essa conversa. Um dos meios que provérbios explora muito bem é que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Então a gente estava falando sobre vocação anteriormente. Ou falar sobre alguma coisa como, eu tenho vontade de fazer curso X. Como é importante eu ouvir o feedback daqueles que me conhecem e falam assim, olha, eu percebo que você realmente tem aptidão para isso, você tem gosto para isso aqui, inclinação por isso. Então, não é uma decisão que você faz sozinho. Tá. Você faz à luz de ouvir outros e ouvir gente importante na sua vida. Então, eu falo assim, ouvir quem? Não é só ouvir, é ouvir quem. Então, a gente tem uma história na Bíblia de quem ouviu mal, Roboão, filho de Salomão, que ouve os conselheiros do pai, que fala assim, olha, pega leve, porque o seu pai cobrou muitos impostos para fazer o templo. Se você pegar leve, o povo vai amar você e vai te seguir. Aí os colegas mais jovens, a turma, fala, se você cobrar pouco, vão dizer que você é fraco. Você tem que arrepiar. Você tem que se o dedinho, a coxa do seu pai é o seu mindinho, quer dizer, arrocha a coisa aí. E aí ele ouve os colegas tolos e o reino racha, Douglas. Durante o reinado de Roboão, o reino racha, porque ele não foi sábio. Ele não soube quem ouvir. Então, o conselho que a gente fala aqui, que a sabedoria está na multidão dos conselhos, não é ouvir qualquer um. É ouvir gente sábia, gente íntegra, gente que ama a Jesus. Gente que conhece um caminho das escrituras, quer dizer, o que a escritura ensina pra gente, que consegue pegar uma passagem bíblica e aplicar na vida dele, naquele contexto. Aí ele fala, gente, foi Deus falando comigo. Sim, por intermédio do conselho daquele irmão sábio. Então, esse é um caminho que tá claro em Provérbios. Tá, então para tomar decisões segundo a vontade de Deus, eu preciso do povo de Deus. Preciso da igreja. Eu não posso tomar decisões sozinha.
Isso é verdade para qualquer decisão, mas primordialmente para aquelas que são importantes na vida, é lógico. Eu não tô dizendo com que isso. roupa eu ponho, gente? Exatamente. Você acha que meia vermelha ou meia... Não é isso. Mas a gente tá falando sobre decisões que vão nortear a nossa vida. Alteram destinos, né? Exatamente. E é legal porque... Só que aí entra uma questão muito já do coração, né? Porque é necessária humildade, né? É necessário estar disposto a ouvir algo que é contrário à minha impressão, né? Ao que eu senti, né? Eu percebo, assim, por exemplo, uma área que às vezes gera um pouquinho de vaidade, né? Que é a questão da música, né? Aí a pessoa fala, não, eu acho que eu fui chamado pra cantar na igreja e tal, eu quero. E aí as pessoas confirmam o inverso. Não, acho que você não tem esse chamado, né? Nossos ouvidos estão aqui. É isso mesmo. Né? E aí as pessoas ficam chateadas, saem até da igreja, né? Sem dúvida. Como é necessário uma humildade nisso, né? Sem dúvida. Mas receber conselhos é uma das maneiras da gente ser lapidado. E ser aconselhado por gente que é temente a Deus é uma expressão de quem quer sabedoria. Provérbios diz que o sábio, ele procura o conselho. Então, o só querer ouvir já é expressão de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando você teme a Deus, você fala, Senhor, eu preciso de direcionamento e eu quero gente temente a Ti. A pessoa já está começando o caminho da sabedoria. Legal. Eu vou conversar com gente sábia. Muito bom, muito bom. E o sábio ama a repreensão, né? E o tolo já rejeita, né? O tolo rejeita, é isso mesmo. Ok, então eu estar com pessoas tementes a Deus, sábias, geralmente mais experientes também ajuda muito, né? Isso é um caminho para eu descobrir a vontade. O que mais você diria? Ok, um caminho que as pessoas não costumam enxergar como sendo espiritual, mas eu creio que ele é muito espiritual, é arrazoar. É ponderar, é pensar sobre decisões. Tem uma história que me marcou muito, e eu conto ela brevemente no livro, eu na época morava nos Estados Unidos, e para quem conhece o contexto americano, sabe que às vezes as leis dos estados, elas diferem de um estado para outro. E tinha uma família muito próxima nossa, assim, amigos, irmãos em Cristo, que eles estavam, era o primeiro casamento dele, mas o segundo dela tinha tido um filho com outro homem, não é? Então, nesse caso, muito fiéis, tiveram vários filhos depois, mas esse filho mais velho, por conta de questões judiciais, não podia sair do estado por causa da ligação com o pai e tal. Uau. E aí, esse cara que tinha vários filhos, inclusive esse do outro casamento, estava desempregado há muito tempo, recebeu uma excelente proposta em outro estado. Só que se você vai para outro estado, esse menino fica sem ir. Se você fica, você não tem emprego. E aí? Cara, e assim, esse é o tipo de decisão que aperta o coração. Porque agora eu vou para um lugar que eu sei que eu vou ter sustento, mas eu deixo esse menino pra trás, ou eu fico, não é? E aí, assim, o que o ajudou? E eu conto essa história brevemente no livro, né? O que o ajudou foi alguém sentar com ele e dizer, vamos ver os prós e os contra de você ir ou ficar? E aí um pastor mais velho, sábio, mas aí não tem a ver com ouvir várias pessoas, tem a ver com entender a situação. Porque quando a gente tá no meio da decisão, normalmente a gente tá no meio da neblina. E você não enxerga muito adiante. Você só tá vendo ali alguns metros na frente. Aí alguém que vem de fora fala assim, peraí, fulano, se você for e esse tal, o que vai acontecer? Como é que você vai conseguir lidar com esse menino aqui e tal? Se você ficar, é possível você ter outras oportunidades? Se você já tentou, a chance de daqui a pouco vir um outro emprego aqui e você esperar um pouquinho mais, de repente contar com a ajuda diaconal da igreja e tal, entendeu? Então assim, quando você começa a botar... no papel, né? No papel mesmo, você tá sendo alguém que quer direcionamento do Senhor, porque você está procurando aquilo que é o melhor para o próximo. E sabe o que é muito bonito do texto lá de 1 Coríntios, que fala de carne sacrificada a ídolo? É que Paulo fala algumas coisas do tipo, nem tudo me é lícito, nem tudo convém, não serei dominado por elas, e tem uma coisa assim de preocupação com o outro. Então tem uma beleza aí na questão de por que eu vou tomar essa decisão? É porque eu tenho que ser movido pelo meu amor ao próximo. Então, isso foi uma coisa que fez parte da decisão, e eu vou deixar aí o pessoal na curiosidade sobre qual é a decisão que o cara tomou, tá no livro. Beleza, tá aqui. Mas o ponto é mostrar que às vezes a gente decide por coisas por amor a outros. Imagina o jovem que tem uma oportunidade fantástica de estudar no exterior e de fazer um curso lá fora, só que ele é filho único e a mãe dele tá doente.
O que é honroso ele fazer, Douglas? A mãe fala assim, vai meu filho, porque eu quero ver você florescendo. Ele fala, mãe, não é hora, eu preciso honrar a senhora. E um filho assim, ele certamente fez o que agrada ao Senhor, porque a Escritura ordena que a gente honre pai e mãe. Entendeu? Entendi. Então, tem muita coisa que tem a ver com arrazoar, à luz das Escrituras, das circunstâncias. Isso é espiritual, a gente não pode esvaziar isso de ser um direcionamento do Espírito. E a gente está num momento, hoje, de muita pressa, né? Tudo é muito rápido, acaba sendo até descartável, tá? E nós estamos perdendo um pouco da capacidade, né? De meditar. Isso, de exatamente. Parar, de arrazoar, de escrever, de pensar e até de demorar um pouco, né? Para decidir. Claro. Eu sinto todo mundo impulsivo, né?